pessoal! Hoje um papo aromático de um óleo que a gente vai conhecer no Brasil esse mês. Estamos em agosto de 2022, para quem for ver esse vídeo, né, no YouTube depois. E já adianta aí para as pessoas que estão na sala aqui do Zoom com a gente, vai colocando as dúvidas ou se quiserem fazer alguma pergunta no chat, que no final a gente responde, a gente conversa, né, tira dúvidas, inclusive, de outros óleos essenciais, alguma questão que vocês estão tendo. Isso que a gente fala que é o diferencial de assistir ao vivo. A gente pode ter esse atendimento mais personalizado, mais de perto. Então, se você está vendo hoje pelo YouTube, vem participar do próximo ao vivo. Então, hoje, vamos falar do óleo essencial de Red Mandarin, que é a mandarina vermelha. Ela também é conhecida como tangor e laranja do templo. É uma tangerina vermelha. Ela tem um aroma doce, cítrico, ligeiramente floral, semelhante à da laranja. Mas eu confesso que, para mim, ela tem um cheiro de pitanga. Fiquei com esse cheiro, assim, muito marcante desde a primeira vez que eu abri o vídeo e amei, tá? Vai ficar ali entre meus cítricos preferidos, com certeza. A casca da tangerina, que a gente conhece, ela é utilizada para produzir 3 óleos essenciais, que é a tangerina verde, que é o Green Mandarin, que a gente já conhece, que é excelente para ansiedade. A tangerina amarela, que é o Yellow Mandarin, que também é um óleo sazonal, a gente não tem no catálogo do Brasil. Ele veio há alguns meses atrás como produto do mês. E agora a tangerina vermelha, que é o Red Mandarin, que a gente vai falar muito sobre ele, vai dar todas as orientações aqui de como usar, quais os benefícios físicos, os benefícios emocionais e por que a versatilidade dos cítricos, né? E agora conhecendo um cítrico bem diferente, que é a tangerina vermelha. Ele é obtido a partir do fruto da tangerina mais maduro. Então, aquela tangerina mais madura, a gente pega, né, no caso do terra, pega essa casca e vai produzir o óleo essencial, vai fazer a extração e vai ter todo o cuidado de realizar todos os testes para que esse óleo essencial seja o mais puro possível, seja com a eficácia dos parâmetros da do terra, que é o grau de pureza e qualidade. Como muitos óleos cítricos, ele vai ser um subproduto da indústria. Então, a indústria, né, de sucos, que produzem outros alimentos com as frutas, elas vão, entre aspas, descartar essa casca. E aí, a possibilidade de produzir o óleo essencial com essa casca. A tangerina, ela tem esse aspecto aí do óleo gentil, um óleo que vai trazer aconchego, vai remeter muitas lembranças da infância, ou aí até de alguma situação muito especial. Então, quero ver também aí das meninas quais são as lembranças desse aroma da tangerina que se remeteram a ela. Então, vamos entrar nos benefícios físicos, né? Que as moléculas aromáticas químicas do óleo essencial de Red Mandarin nos apresentam. É um óleo que produz ações antimicrobianas, antissépticas, desintoxicantes, estimulantes digestivas, imunoestimulantes, antiespasmódicas e edificantes. É fato que o óleo essencial cítrico, eles nos ajuda a melhorar o humor, a acabar com o pessimismo, a driblar, né, aqueles pensamentos ruins que podem ocasionar durante o dia. Pega um óleo essencial cítrico e inala para você ver aí durante o seu dia. Como que melhora, né, o seu rendimento, a sua produtividade, porque o seu humor melhorando, consequentemente, sua produtividade vai melhorar muito.
Só que não é só isso. A mandarina vermelha, ela beneficia a pele, principalmente a pele oleosa, a pele com acne. Foi, inclusive, uma dica que eu dei outro dia. No dia que ele chegou, na segunda-feira, eu comecei a usar umas manchinhas que eu tô aqui de acne. E ele melhora também a aparência das feridas, das rugas, das manchas da idade, das cicatrizes ou das manchas, né, por acne, às vezes a gente mexeu, cutucou ali, e até das estrias. Então, ele, olha só, é um óleo cítrico que vai beneficiar a nossa pele de uma forma tão poderosa. Às vezes a gente pensa que a gente vai ter o benefício na pele só com os óleos super nobres, os óleos muito caros. Não. O óleo essencial, como a gente sempre fala aqui, ele vai ter sempre mais de uma função. Você estudando, você conhecendo, tendo mais experiências, você vai optando por qual vai ser o melhor para você usar no seu dia a dia. E se você tiver dúvida, sempre recorra ao seu consultor de bem-estar, vai ser a pessoa que vai te conduzir nesse caminho aromático para montar um protocolo com você, para te passar as orientações adequadas. Agora, lembrando que ele é um óleo essencial cítrico, a gente não vai aplicar na pele e vai se expor ao sol, de maneira alguma. Sempre, quando for aplicar na pele, principalmente a pele do rosto, vai aplicar à noite, vai fazer uma diluição desse óleo essencial, porque pode trazer alguma sensibilidade, e vai lavar na manhã seguinte, né, que já se passou ali 8 horas, 6 horas, vai lavar essa pele com seu sabonete de preferência, e vai aplicar um filtro solar para proteger ainda mais essa pele, para que não tenha aí um efeito pior, que é que a gente não deseja, que seriam as manchas solares. Na do Terra, ele só vem nessa embalagem de 5 ml, tamanha preciosidade. Então, aproveitem e conheçam. Ele também é um auxílio para a circulação linfática. Então, ele pode ser um óleo para você utilizar em massagem, se você já tem um costume ali com uma massoterapeuta, ou não, se você chegou em casa, suas pernas estão cansadas, você está sentindo a perna pesada, faz a diluição desse óleo essencial com o óleo de coco pressionado, aplica na perna, tenta ficar, né, em repouso ali por um tempo, para você se permitir esse descanso também. Coloque a perna para cima, coloque no local ali e também se dê esse momento. Ou se durante o dia mesmo, por você ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, você sente ali essa perna cansada ou tem alguma questão de circulação mais específica, você também pode usar o óleo essencial de Red Mandarin para essas questões. Ele também é um óleo essencial que vai amenizar os inchaços, os gases, soluços também e aquelas alterações da digestão. Então, aquela indigestão ocasional pode ser auxiliada com o uso do Red Mandarin. E aí, no final, a Nath vai falar aí das formas de uso, eu estou colocando os benefícios físicos, a Jaque vai falar dos benefícios emocionais e a gente conclui com as formas de uso. Então, fiquem tranquilas que a gente vai explicar tudo direitinho. Juntando aí ao inchaço, né, aos soluços, à indigestão, a síndrome também do intestino irritável. Às vezes a pessoa tem alguma questão de alimentar mesmo. Às vezes ela ainda nem descobriu qual que é o alimento que causa aquele intestino irritável dela. Então, pode vir a prender o intestino ou a soltar demais. Então, fica uma situação desconfortável, né? Que ela não sabe se o intestino vai funcionar adequadamente, às vezes está viajando, às vezes está no local que ela não tem acesso ali adequado ao banheiro e tal, e ela fica com receio, ela pode usar o Red Mandarin. Cólicas também, tá? Intestino preguiçoso ou intestino lento, como eu falei. Pensando aí nos aspectos respiratórios, nos aspectos de secreção, de muco, ele vai ser um óleo que vai ajudar a diminuir a congestão nasal,
vai ajudar a expectorar esse muco, a secretar, a expelir, aliviando também a tosse, principalmente aquela tosse severa, aquela tosse espástica, né? Que a pessoa tosse, tosse, tosse e às vezes até perde o ar. Então, ele vai ajudar a melhorar esse quadro, sendo benéfico também ele para os quadros de gripe, para os quadros de resfriado e também um apoio à imunidade. Então, seja para você fazer de forma preventiva o uso desse óleo essencial, ou quando já tiver um quadro, fazer o uso para melhorar a saúde geral do corpo e restabelecer todas as funções vitais para que esse resfriado, essa gripe, seja eliminada do seu corpo. Ele também vai auxiliar nos casos de infecções bacterianas, infecções fúngicas ou infecções virais, devido às propriedades químicas das moléculas aromáticas contidas nesse óleo, que tem essas propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais, como eu falei lá no início. E de forma simples, né? Se a gente for pensar, cuidar da saúde de uma forma tão simples, no mesmo óleo essencial que a gente vai poder usar para colocar no difusor, vai poder cuidar de uma gripe, vai poder saborizar uma água, saborizar um alimento, uma sobremesa, eles são muito versáteis. E pensando mais ali nas questões dos sentimentos ansiosos, ele vai ser um óleo essencial que vai ajudar nas aflições nervosas, nas tensões, tanto dos adultos quanto das crianças. E os cítricos são óleos muito seguros para usarmos com adultos, principalmente com as crianças e com os idosos, que muitas das vezes têm peles sensíveis, têm mais sensibilidade também olfativa, e aí às vezes a gente precisa fazer uma diluição maior. Então, ele é um óleo seguro para usar com todo o público. Agora, já que entra nos benefícios emocionais, contando aí mais o Red Mandarin pra gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Lilian, você me deixou com a pulga atrás da orelha agora, como diz aqui na minha região. Porque você falou do soluço e eu percebi que o bebê esses dias não está com tanta crise de soluço. Até hoje eu estava precisando que ele ficasse pulando para eu saber se ele tinha virado ou se ele ainda estava sentado. Eu não tive uma crise de soluço no bebê hoje. Então, olha, eu estou para falar que foi o Red Mandarin que me ajudou também, porque estava esses dias difícil. Quem sabe final da gestação com o bebê com soluço direto sabe que é isso, né? Então, eu não sei não, vou observar. Vou começar a observar também sobre isso. Gente, os aspectos emocionais da mandarina vermelha. Primeiro, eu devo confessar que o cheiro dele me remete à infância, gente, que delícia! Férias de final de ano, época de tangerina. Ai, meu Deus, vontade de voltar no tempo. Essa é a sensação que eu tive a primeira vez que eu inalei ele. E também ele vai ter uma parte tão interessante da infância, porque ele é o óleo essencial da perspectiva infantil. Quando a gente fala da perspectiva infantil, a gente não está falando só de voltar a ser criança, mas o que a gente deixou também de aproveitar com o passar dos anos. Então, para ele, a gente vai ter 3 palavras. Ele vai ser um auxílio, ele vai ter limpeza e ele vai ser um guia. Quando a gente fala da mandarina, a gente está falando da mais doce de todas as frutas cítricas. E ela é considerada também a mãe das variedades cítricas da atualidade. Por isso que o óleo essencial de mandarina vermelha é um convite para a gente enxergar a vida com os olhos de criança, para a gente apreciar a doçura, para a gente apreciar a inocência e a maravilha que é viver mantendo essa leveza. Por isso que ele vai ser um óleo da perspectiva infantil, porque ele vai trazer para a gente leveza. Quem inalou ele esses dias, não tem como você falar que você não fica feliz inalando ele.
Não tem como não abrir o frasquinho e falar, gente, que delícia que é esse aroma. E você já percebeu, às vezes inalando também e observando uma criança que ela não se abala diante de um desafio. Criança não tem problema com desafio, quem tem problema com desafio é adulto. Criança mesmo, ela vai, não deu certo, ela contorna e ela vai. Então, ela vai, a mandarina vermelha vai ajudar a gente a seguir em frente, vai ajudar a gente a recuperar com facilidade, facilmente nos nossos desafios que a gente, na verdade, nas pedras do caminho, né? Esse é o convite que ele faz para a gente, para nós adultos. Vamos viver a vida de forma mais leve, de forma mais saudável, de forma mais resiliente, cobrar menos, aproveitar mais o caminho, tá? O Red Mandarin, ele também vai ajudar os pais. Aquelas horas que a gente se cobra demais, naquela correria do dia a dia, que a gente esquece a magia e o milagre que é a vida dos nossos filhos. O que nós criamos, a gente deixa de aceitar isso, a gente deixa de viver isso durante a correria. Então, ele é um óleo essencial que ele vai trazer para a gente a beleza do que nós fizemos enquanto pais, dos nossos pequenos estarem aqui, pequenos ou não tão pequenos mais, né? Mas para a gente sempre vão ser os pequenos, tá? Ele vai ajudar no estresse também, essa questão da correria, a exaustão que a gente fica e que a gente acaba depois descontando neles, que a gente acaba perdendo a alegria, a gente acaba perdendo a emoção, e a gente também acaba perdendo aquele propósito que a gente tinha quando criança. Então, a gente se torna adulto demais e a gente acaba passando essa forma adulta também para as crianças, para as nossas crianças, tá? E aí a gente vai criando um ciclo vicioso que vai prejudicando a interação que nós pais temos com os filhos. Eu me vi muito isso nesse período, conversando até com o Cícero esses dias, eu estava falando que eu perdi aí um pouco do período da Helena, e eu falei para ele, eu não sei onde eu me perdi. E quando eu comecei a estudar o Red Mandarim, eu falei, gente, ele tem que ser meu esses últimos tempos, porque eu preciso me reconectar com a minha pequena antes que o meu pequeno nasça. E eu percebi já na primeira inalação que ele me trouxe uma alegria que eu fazia muito tempo que eu não sentia. E ele vem também ajudar a gente nas tarefas mais desafiadoras, que a gente pode fazer daquela tarefa, daquele desafio, algo enriquecedor, algo gratificante. E aí a gente vai falar da educação dos filhos, que é algo, acho que eu falo que é o maior projeto que a gente tem na vida. A gente pode criar um monte de projetos, mas o nosso maior é educar os filhos para a vida, para o mundo. E isso acaba se tornando um peso. E ele vai ajudar a gente a não fazer disso um peso, sim a fazer disso um caminho enriquecedor. Ele também é um óleo que vai encorajar nós, adultos, e vai ajudar a gente a lembrar dos anos da inocência da infância. Não a inocência boa, mas a inocência de aproveitar o hoje, o aqui e o agora, sabe? A vida que a gente vive com as estações, né? Nós vivemos uma constante mudança, mas a gente precisa aproveitar os períodos. E às vezes, quando a gente se torna adulto, a gente se torna chato demais, porque a gente fica meio estagnado naqueles pensamentos, meio cimentado naquelas situações. E ele vai ensinar para a gente que a vida é feita de estações. Da mesma forma que a gente passa por invernos, a gente passa por primaveras. Então, ele vai sempre estar lembrando que tudo passa, que se a gente estiver passando por um momento bom, a gente aproveita. Se a gente estiver passando por um momento desafiador, a gente sabe que ele tem começo, meio e fim, que a gente vai aprender, que a gente vai crescer. Então, volta lá, né, para a criança interior, aquela que não se abala. É meio aquele ditado do a água contorna a pedra, e é o que o Red Mandarin vai trazer para a gente, para que a gente contorne os desafios e não pare diante deles.
também vai revigorar os pais cansados, desgastados, aqueles que precisam de ajuda para reconhecer a beleza dos momentos mais simples que a gente vive com as crianças e que nessa correria, nessa loucura que a gente está vivendo, às vezes a gente nem percebe que foi aquela simplicidade que foi tão importante, que era tão importante que a gente deixou passar. Às vezes a gente almeja tanto, a gente planeja tanto, e é na pequena ação que está a beleza da vida, a beleza da coisa, e a gente deixou passar. Então, ele vai trazer a gente para a simplicidade da situação, olhar aquela simplicidade e dar importância para ela. Ele vai lembrar a gente que, embora a vida tenha muitos momentos de preocupação, de sobrecarga, ela é cheia de momentos bons que merecem ser notados e que passam despercebidos. Então, ele vai falar para a gente, acorda, tem coisa muito boa aí na nossa volta. É um convite tanto para a gente rever as nossas posturas, principalmente dentro de casa, independente de ter filho ou não, mas de ter companheiros, dos pais, de fazer a gente observar mais a nossa volta. Então, as emoções negativas que ele vai trabalhar a exaustão, ele vai trabalhar a estafa, ele vai trabalhar o estresse, ele vai trabalhar a falta de energia, a falta de alegria, desculpa, que às vezes você sente, né, quando sendo pai, sendo mãe, se cobrando muito e às vezes até ficando oprimido com isso. Nas propriedades positivas, ele vai trabalhar que a gente reconheça a doçura da vida, não tem nada mais doce, lembra do que a mandarina. Ele vai trabalhar a alegria nos momentos mais simples, ele vai trabalhar a inocência, a perspectiva positiva, a admiração por você ser pai e você ser mãe, que às vezes a gente deixa aí perdido no meio do caminho. E para finalizar, os óleos essenciais que complementam o Red Mandarin na questão emocional, o Ylang Ylang, o Green Mandarin, o Serenity, mirra e o frankincense. Nath, com você. Boa noite. Eu vou falar agora um pouco das formas de uso da mandarina vermelha. E esse óleo que a gente pode usar ele das 3 formas, tanto aromática, tópica e interna. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Na parte aromática, nós podemos utilizar ela no difusor. Como as meninas falaram, né, o aroma é delicioso, então usar a mandarina vermelha no difusor é muito agradável e vai nos apoiar diminuindo os sentimentos de estresse, de ansiedade, trazendo tranquilidade e positividade para o nosso ambiente. A gente pode colocar 3, 4 gotas no difusor e usar ela sozinha. E a mandarina vermelha ela é conhecida como um dos óleos cítricos mais doces e combina de uma forma muito harmoniosa com diversos óleos, que a gente também pode colocar no difusor com ela. Eu vou falar algum deles. Manjericão, bergamota, cardamomo, acácia, a canela, grapefruit, limão, lime e wild orange. Essas são algumas das combinações que a gente pode fazer no difusor. Mas como é um óleo tão agradável de aroma, a gente pode testar com vários outros também. E podemos também utilizar através de inalação em concha. Basta colocar 1 gota, 2 gotas na palma da mão e levar, né, próximo do rosto, não precisa encostar, e respirando ali 3, 5 vezes profundamente, né, aproveitando esse momento da aromaterapia também. A gente pode utilizar ela também pela manhã, como uma forma, né, de já trazer para o nosso dia essa positividade e acalmando os nossos sentimentos, né, que às vezes ficam tão confusos logo no início da manhã, a gente já vai colocando tudo no lugar. Então, podemos usar tanto pela inalação em concha, como também no difusor. A gente pode colocar ela num chumaço de algodão, num pedaço de tecido, e colocar perto de onde a gente estiver estudando ou trabalhando. E também a gente pode colocar num lenço de pescoço, sempre tomando cuidado para não deixar encostar na pele, se a gente fosse expor ao sol.
Podemos também fazer inalação diretamente da embalagem, basta abrir a embalagem e inalar profundamente. Podemos usar no colar difusor. O colar difusor a gente consegue, né, adquirir nas principais lojas que vendem produtos para aromaterapia, e é uma maneira prática, porque basta colocar ali, né, 1, 2 gotas no colar difusor e a gente pode ir para onde a gente tiver que ir fazendo a nossa aromaterapia. A gente pode utilizar, né, como eu falei no início da manhã, né, para já acalmar os sentimentos ansiosos, mas também qualquer hora do dia a gente pode utilizar, tanto no difusor como por inalação em concha, com esse propósito. Quando a gente quiser utilizar, né, para apoiar a hiperatividade em crianças, a gente pode colocar no difusor, onde a criança estiver. Podemos também tomar um banho aromático, colocando 1, 2 gotas no canto do box, onde não corre a água, e aproveitar o momento do nosso banho também para fazer a aromaterapia. A mandarina vermelha ela vai nos ajudar também nas questões respiratórias, na congestão nasal, na tosse. Então, ela vai ser muito boa a gente usando tanto por inalação em concha, como também no difusor. E ela é um apoio também para a compulsão alimentar, aquela ansiedade, né, que às vezes nos faz descontar tudo na comida. A gente pode utilizar ela, né, fazendo a inalação em concha, quando, né, vier esse sentimento ansioso, a gente faz a inalação em concha, ou então já deixa ali o nosso difusor ligado com ela. E para uma boa noite de sono, para nos acalmar e nos ajudar a ter uma noite tranquila, a gente pode combinar com Serenity, ou então com a lavanda, no difusor. E a outra forma de uso dela é a forma de uso tópica. A gente vai fazer, né, a diluição em mais ou menos 1 moeda de óleo vegetal, colocar 1, 2 gotas da mandarina vermelha, diluir e passar na área desejada. A gente sempre vai aconselhar a fazer a diluição, porque vai evitar a sensibilidade da pele, e também, a gente, como os óleos são muito voláteis, a gente vai conseguir, né, prolongar um pouco mais os óleos na nossa pele. A gente sempre vai ter atenção antes de usar a mandarina vermelha, porque como é um cítrico, ele é fotossensível, podendo, né, nos causar manchas. Então, sempre que for utilizar na pele, utiliza à noite, espera ali o período todo da noite, no outro dia lava bem a pele, e aí, né, passa o protetor, como a Lilian falou, e aí a gente já pode se expor ao sol. Para os sentimentos ansiosos, para o coração quando está muito aflito, os momentos de tensão, a gente pode fazer a diluição e utilizar na região dos pulsos, sola dos pés, na região do pescoço, da nuca, e até mesmo na coluna vertebral. Lembrando sempre que depois que a gente fizer, né, o uso tópico, a gente pode aproveitar aquele pouquinho que fica na mão e inalar profundamente, fazendo também, né, a aromaterapia de forma aromática. Para apoio da pele oleosa, das acnes, a gente vai diluir no óleo vegetal. Se a pele for muito oleosa, né, a gente sugere o óleo de jojoba. Ou então nós podemos também fazer a diluição em um creme de base neutra, que você já tem costume de usar na sua pele, e passar na área desejada, né, para esse apoio à acne, à pele oleosa, a manchas, e lembrando sempre que é um óleo fotossensível, então sempre dá um intervalo, lava bem a pele antes de se expor ao sol. Para um apoio em caso de inchaço, gases, indigestão, cólica, a gente vai fazer a diluição e fazer uma massagem em sentido horário no abdômen. E a gente pode utilizar ela também, né, de forma tópica para um apoio linfático. E podemos até mesmo combinar com grapefruit. E faz a massagem, né, faz a diluição, depois faz a massagem no local desejado, né, fica ali por um tempo, né, dando um tempo para que você possa também descansar e fazer essa massagem aproveitando esse momento da aromaterapia.
Ela também vai apoiar, né, em casos de congestão nasal, de tosse. A gente pode aplicar diluído na região do peito, das costas, na testa, na área dos pulsos, para ter esse apoio, né, na congestão nasal, na área na parte respiratória, nos casos de tosse muito excessiva. E ela também vai ser um apoio para as infecções bacterianas, infecções virais. A gente vai fazer a diluição e aplicar na sola dos pés. E a outra forma de uso é através da ingestão. A gente está falando de ingestão dos óleos da Doterra, que tem uma autorização para serem ingeridos, então por isso que a gente, né, faz essa forma de uso interna, mas lembrando sempre que toda vez que a gente for ingerir um óleo essencial, a gente, né, vai seguir as indicações do nosso aromaterapeuta, do consultor de bem-estar, porque a ingestão vai ser sempre feita em casos pontuais e sempre que a gente tiver a orientação do aromaterapeuta ou consultor de bem-estar. E a mandarina vermelha, ela pode ser, né, utilizada em uma colher de chá de mel, ou mais ou menos 120 ml de leite, de soja, de arroz, e podemos também fazer ingestão em cápsula. Lembrando sempre que a gente vai fazer ingestão quando a gente tiver, né, um caso específico para isso e por orientação do nosso aromaterapeuta ou consultor de bem-estar. E ela pode ser adicionada também pontualmente em um copo de água, em uma salada de fruta, como uma forma de ingerir no nosso dia a dia, mas sempre em casos, né, pontuais. E essas são algumas das formas de uso. Meninas, vocês têm mais alguma? Nath, adorei, você foi super completa. Eu acho que a questão aí da compulsão alimentar está totalmente ligada aos sentimentos ansiosos, né? Então, muitas das vezes a gente não está com fome, a gente só está com aquele desejo de comer. E esse desejo ele pode estar entrando em outra questão aí, de um sentimento que está exacerbado ou alguma situação que a gente não está sabendo lidar. Então, a gente fazer o uso aromático ou o uso tópico do Red Mandarin para isso, esperar um tempo, às vezes beber uma água, às vezes também pode ser sede, né, que você está trocando aí por fome, uma fome emocional, e esperar. Será que é fome mesmo? Não, é fome. Então, vamos comer uma coisa que é uma comida de verdade, alguma coisa que realmente vai entrar para alimentar o corpo, né? Porque aí a gente já alimentou as emoções usando os óleos essenciais, ou se você perceber, né, e se tiver uma indicação, se você julgar necessário até procurar uma ajuda de um profissional, um psicólogo, né, começar uma psicoterapia, também é bem interessante. Escutando vocês falarem, né, principalmente a Jaqueline falando dos benefícios emocionais, e sabendo aí que ele é um óleo que ele vai remover a aflição e promover essa resiliência, uma palavra que me veio muito à cabeça foi malemolência. Ele é aquele óleo para trazer aquela malemolência para o corpo, para o sentimento, para as emoções, e vamos lá, que a gente dá conta, e rebola, e vai. No aspecto aí da pele, até conversei com a Dalva e com a Claudete aí esses dias sobre o óleo de rosa mosquita. A gente indica, né, o óleo de jojoba para pele oleosa e também uma opção que futuramente as meninas vão contar aí depois que elas usarem o óleo de rosa mosqueta é misturá-lo ao óleo essencial para uma pele mais madura. Inclusive aí para pensar em um benefício mais profundo para as manchas, para algumas pequenas rugas de expressão, para as linhas finas de expressão também. Então, é outra indicação. Se você está nos assistindo pelo YouTube, vem semana que vem para assistir pessoalmente, ao vivo, tirar suas dúvidas e participar do nosso bate-papo tão rico aqui ao final desse Papo Aromático. Já se inscreve no nosso canal, deixe seu like para o YouTube saber que você gosta desse tipo de vídeo e já espalha para todo mundo que possa gostar de soluções naturais. Até semana que vem. Tchau, tchau.